Meu caro Paulo Portas, Presidente do CDS-PP e Vice-Primeiro-Ministro de Portugal, Maria Luís, que é a nossa Ministra de Estado e das Finanças, mas é também a cabeça de lista da coligação aqui em Setúbal, Nuno Magalhães, o nosso líder parlamentar do CDS-PP, que tão corajosamente nos apoiou e defendeu ao longo destes 4 anos no Parlamento e que é também o primeiro nome do CDS-PP nesta lista da coligação por Setúbal, caros dirigentes nacionais dos 2 partidos, minhas caras e queridos amigos, queria, sobre Setúbal, dizer apenas 2 coisas. Uma, não levem a mal, sobre a cabeça de lista, e outra sobre o próprio distrito. Dentro do meu partido é-me reconhecida a liberdade de poder fazer as escolhas quanto aos cabeças de lista. Mas, como é evidente, essa escolha é uma liberdade que tem de ter em conta também a vontade daqueles que aceitam empreender as atividades, as ações, as iniciativas que nós achamos que podem ser as melhores. A Maria Luísa Albuquerque tinha sido a cabeça de lista aqui há 4 anos e depois de 4 anos de exercício de responsabilidades no Governo, era muito importante que fosse ela a decidir como é que queria fazer. E quando lhe perguntei, dizendo-lhe que tinha boa nota, porque em muitos outros distritos no país várias pessoas me tinham procurado persuadir a que ela pudesse aceitar ser cabeça de lista noutros sítios, ela disse-me: o Pedro decidirá como achar melhor, mas se quer que eu lhe diga, eu gostava de continuar em Setúbal, porque foi lá que comecei há 4 anos e depois destes anos no Governo é por Setúbal que quero continuar a trabalhar. A segunda palavra era apenas para secundar aquilo que já aqui foi dito sobre o que Setúbal pode representar neste período da vida do nosso país. Setúbal é realmente um grande distrito e tem uma realidade muito multifacetada que nesta fase pode contribuir sobremaneira para intensificar a nossa recuperação, a recuperação da economia, a recuperação do emprego e fazê-lo de modo a tornar os nossos produtos, os nossos serviços, as nossas exportações, a nossa economia cada vez mais internacionalizada, cada vez mais global. Setúbal tem realmente um grande potencial de crescimento e esse crescimento tem de estar ao serviço dos setubalenses, evidentemente, mas sobretudo ao serviço de Portugal. Deixem-me dizer o que disse hoje à tarde no Montijo, quando estávamos em contacto com a população, a uma senhora que me abordou. Eu creio que nós estamos a chegar àquele momento em que estamos muito perto de atingir aquele ponto crítico, aquele pequeno clique que faz a diferença entre passar de uma retoma e de uma recuperação para um crescimento qualitativamente diferente daquele que tivemos no passado, aqui em Setúbal, mas também em Portugal. Quando esta semana ouvimos uma agência de notação financeira dizer que, em face daquilo que tinha sido a boa execução orçamental, a consolidação das nossas finanças públicas e, em resultado também, da boa recuperação que a nossa economia estava a registrar, nós deveríamos passar rapidamente de uma perspectiva
de desconfiança externa para uma perspectiva de grande confiança externa. Ora, nós sabemos pelos investidores que essa confiança já chegou. Mas quando uma agência de notação financeira diz nós vamos deixá-los aqui mesmo à pica de passarem a ser recomendados por nós como bom investimento, como investimento seguro, e depois acrescenta, sobretudo se depois, a seguir às eleições, este caminho prosseguir e se mantiver, então nós temos de concluir que realmente depende da nossa vontade, está ao nosso alcance, garantir esse resultado. E o resultado entre fazer a recuperação ou passar simplesmente o nível qualitativo do tipo de investimento que podemos ter faz toda a diferença para o futuro do nosso país, para o futuro dos jovens portugueses que estão agora a começar a sua vida profissional, mas também para o futuro de todos os portugueses que olham com certeza os próximos anos como anos em que não podemos perder a oportunidade, não podemos desperdiçar os bons resultados que já estamos a alcançar e que queremos alargar, que queremos aprofundar, porque o país precisa de avançar com segurança, evidentemente, mas avançar para um nível completamente diferente de crescimento económico, de criação de riqueza e de justiça social. Nestes anos passámos, todos sabemos, por escolhas que também foram muito difíceis e hoje, creio, nesta fase da campanha eleitoral em que nos encontramos, já todos os portugueses perceberam o que se passou. Daí que, à medida que a campanha eleitoral avança, nós sentimos cada vez menos necessidade de estar a explicar o que passou e sentimos cada vez mais a necessidade de falar para a frente. Claro que nós sabemos que ainda existem muitos problemas para resolver. As pessoas, do modo geral, no entanto, sabem que, dadas as condições de partida desta ação governativa em 2011, quem quer que estivesse no nosso lugar, se quisesse salvar o país do abismo financeiro, se quisesse responder aos problemas graves que defrontamos, não teria muito de diferente para fazer. Isto não desvaloriza em nada as escolhas que fizemos, porque, na verdade, havia quem quisesse que as escolhas fossem outras. E durante estes anos houve várias vozes, sobretudo nos partidos da oposição, que nos aconselhavam a não seguir este caminho, que daria mau resultado, que era preferível fazer outras escolhas. E diziam mesmo que nós estávamos muito isolados na Europa, que a própria Europa já estava a mudar. Houve mesmo quem se tivesse entusiasmado tanto com promessas de mudança na Europa, que, passado poucos meses, reconheceu que, afinal, estava enganado. E estava. Não há dúvida que estava. Aqueles que chegaram ao governo na Europa com a mesma perspectiva que a nossa oposição defendeu para Portugal, acabaram, infelizmente, e neste caso infelizmente para os gregos, como sabem, mas infelizmente para a Europa, nós não desejamos o mal a nenhum país europeu. O que aconteceu é que, na sequência disso, acabaram a negociar mais um pacote de ajuda externa, mais um resgate financeiro, que evidentemente pressupõe um caminho que nós já fizemos e felizmente ultrapassamos, que é um caminho que traz dificuldades, mas que é um caminho que quem não tem dinheiro tem de fazer se quiser recuperar a sua autonomia e a sua liberdade.
E reparem bem o contraste entre o que se verifica hoje em Portugal e aquele que se verifica na Grécia. Os gregos foram confirmar nestas eleições que era preciso cumprir um programa que, no fundo, é aquele que eles sabem que tem de ser cumprido para que a Grécia vença as dificuldades e possa prosseguir. E nós somos chamados a umas eleições para confirmar que sim, que fizemos bem em cumprir, que fizemos bem em não falhar as nossas metas, porque agora podemos olhar os próximos anos de uma forma bastante diferente, de uma forma bem mais esperançosa do que outros que seguiram os conselhos da nossa oposição. O futuro, portanto, está ao nosso alcance. Nós vencemos, o Dr. Paulo Portas disse-o aqui há pouco, a emergência social. E agora temos de passar para a fase do desenvolvimento social. É nisso que nos vamos concentrar também nos próximos anos. Nós não precisamos apenas de ter uma economia que cresça e que crie emprego, porque isso ela já está a crescer e a criar emprego. É uma questão de tempo até podermos absorver, no essencial, o desemprego que foi gerado na crise e repor os rendimentos dos portugueses. Se continuarmos com a segurança que temos tido até hoje, a prosseguir o caminho de estabilidade económica e financeira e de responsabilidade social e política, é uma questão de tempo até ficarmos bem melhor do que havia em matéria de rendimentos antes do resgate e da crise económica. Não pode ser, portanto, o nosso objetivo apenas crescer e criar emprego. Tem de ser realmente, como eu disse aqui no início a propósito de Setúbal, dar um salto qualitativo muito grande na maneira como crescemos e como criamos emprego. Nós, durante muitos anos, olhámos para a União Europeia e, desde logo então, para a chamada Comunidade Económica Europeia, com a ambição de nos podermos, de facto, comparar a países que eram mais prósperos, em que havia maior proteção social, em que havia maior mobilidade social e também, por que não dizê-lo, em que havia mais liberdade, porque antes de termos feito esse caminho, ainda Portugal se confrontou duramente, depois de 1974, com outras tentações totalitárias. Nós olhávamos para a Europa como quem olha para a consolidação de uma democracia, de uma economia social de mercado, de um país que pudesse tratar dos mais velhos, mas dar aos mais novos uma perspectiva inteiramente diferente daquela que tantos anos de falta de democracia e de isolamento nos tinha proporcionado. De certa maneira, disse-o ontem, o grande desafio da geração que nos antecedeu, da geração que nos trouxe o 25 de Abril de 1974, que nos trouxe a liberdade, que nos trouxe a adesão à Europa, esse desígnio dessa geração que nos antecedeu, em grande medida foi cumprido. E na geração dos nossos pais, dos meus pais, o que mais se ambicionava era justamente isso. Fizeram muitos sacrifícios, tiveram uma vida difícil, como tenho a certeza os de muitos outros portugueses, para que Portugal pudesse ser um país democrático, um país europeu, um país com um Estado social, um país que se pudesse comparar àqueles com que gostávamos de nos comparar, quer a seguir à guerra, quer depois nos anos 60 e 70. E agora reparem, quando lá chegamos, quando chegamos a essa Europa, quando concretizamos o desígnio dessa geração, olhamos para trás e o que é que verificamos? Que não convergimos o suficiente,
que desperdiçámos oportunidades, que entramos na dianteira desse projeto europeu que trazia um mercado ainda mais forte com preocupação social, que trazia várias liberdades de circulação das pessoas, das mercadorias, dos capitais, que tratava todos por igual, que trouxe até uma moeda única, no sentido em que aqueles que quiseram andar à frente desse conjunto europeu para beneficiar de uma mesma moeda, muitos deles aproveitaram essas oportunidades, cresceram mais, desenvolveram-se mais e nós fomos ficando para trás. E há uma razão para isso. Foi a mesma razão que nos conduziu várias vezes a pedidos de ajuda externa e que, em particular, nos conduziu, em 2011, ao maior dos resgates de que há memória no nosso país. O que é que aconteceu? Aconteceu que, em vez de nos preocuparmos em olhar para o mundo, em criar condições para que aqueles que têm boas ideias, bons projetos, que querem arregaçar as mangas, que querem trabalhar, que querem estudar mais, que o possam fazer de uma forma mais livre, sem que o Estado, sem que os privilégios sociais os afastem desse sonho, dessa possibilidade de concretizarem um futuro que dependa mais deles do que propriamente dos amigos que têm, dos políticos que conhecem, dos setores de que façam parte. Pois bem, já o disse e quero aqui repeti-lo hoje. Se na geração que nos antecedeu o grande desígnio era trazer um Portugal democrático, um Portugal europeu, um Portugal social, o nosso desígnio não pode ser apenas restaurar esse sonho. O nosso desígnio, daqueles que nasceram para a política ou que nasceram na sociedade depois de 1974, o grande desígnio desses é fazer total diferença com esse passado de resgates, de andar para a frente e para trás nas políticas sociais à medida da falência do Estado ou das possibilidades dos impostos e garantir aos portugueses que o futuro pode ser bem diferente do que estes 40 anos nos ofereceram de políticas sociais que não responderam adequadamente às exigências e às ambições que os portugueses tinham. Isso hoje está ao nosso alcance. Hoje não há cá nenhuma troika a ditar-nos as leis, a dizer o que temos de fazer, como é que nos temos de abrir ao mundo, como é que teremos de trazer mais inovação e mais conhecimento para as nossas empresas, para as nossas instituições sociais. Não precisamos de ter cá ninguém a dar-nos ordens sobre como devemos fazer escolhas para o futuro. Nós sabemos o que é preciso fazer para sermos, de facto, uma sociedade mais próspera, uma sociedade com menos desigualdades sociais e económicas. Nós sabemos o que é preciso fazer e já o demonstramos para não estarmos sempre, a cada 10 ou 15 anos, a apanhar o susto das nossas vidas, mas, ao contrário, a dar a cada geração que nos segue a possibilidade não de andar a pagar a dívida do passado, mas a criar melhores condições para alargar o horizonte de prosperidade a cada vez mais portugueses. Claro que para fazer isso, nós sabemos que temos de continuar a combater os privilégios na sociedade portuguesa.
Temos de continuar a levar mais longe todas as políticas que temos realizado para reduzir o abandono escolar precoce, para combater o insucesso escolar, porque nós sabemos que, apesar da escola pública que existe em Portugal e do quanto investimos nela, que normalmente é no seio das famílias que têm mais dificuldades económicas que aparece justamente o insucesso escolar e, com ele, o desemprego no futuro, ou quando no futuro aparece o emprego menos bem remunerado. Se queremos ter uma sociedade mais livre, mais aberta ao mundo, mais exportadora, com mais valor nacional a ser produzido e exportado, se queremos ter mais portugueses com acesso a mais educação, a mais saúde, como temos tido, com mais confiança na segurança social, nós temos de começar a combater as desigualdades logo que elas nascem e não quando elas se consolidam mais tarde. Temos também de tornar as nossas instituições políticas, sociais e económicas mais fortes. Nós hoje temos uma economia mais forte, mas para que ela seja sustentavelmente forte, para que possa ainda fortalecer-se mais no futuro, ela tem de assentar em instituições fortes. Ora, isso exige da nossa parte certo tipo de política e certo tipo de políticos. Não é, seguramente, a velha política que nos trouxe instituições mais frágeis, o reforço de certos privilégios, o ter o Estado ao serviço de grupos económicos e não de todos os cidadãos. A demagogia fácil. Não é essa política, essa velha política, que reforçará as nossas instituições e que nos fará crescer mais no futuro. O que nós precisamos não é da velha política. O que nós precisamos é de ter políticos, governantes, que possam governar não para os seus amigos, para os seus partidários, para os seus votantes, mas que possam governar para todos os portugueses e para todo o país. Nós precisamos de políticas e de políticos que saibam distinguir muito bem entre o que é o interesse privado e o que é o interesse público. Nós não podemos nem devemos ter todos a mesma noção do que é o interesse público. Vivemos numa sociedade tolerante e pluralista. Mas por isso mesmo temos de estar permanentemente disponíveis para poder dialogar, para poder concertar, para poder chegar a compromissos com todos aqueles que olham para o país, não do seu setor, não do seu partido, não da sua política, mas que olham para o futuro do país, olhando para todos os portugueses, para o que podemos crescer em conjunto, para o que podemos ganhar todos em conjunto. Reparem bem que muitas vezes os grandes obstáculos a que isto possa ser diferente são mesmo os políticos. Já repararam que a generalidade das pessoas o que quer é que os políticos se entendam? O que as pessoas querem não é dizer que este partido é bom ou que o outro é mau. Em princípio, todos os partidos querem coisas boas. O que nem todos estão em condições de as concretizar, que é uma coisa diferente. Em princípio, todos queremos na política que todos vivam melhor, que o nosso país, porque somos patriotas, possa alargar as suas possibilidades no futuro, que haja mais justiça. Quem não quer?
Às vezes aparecem políticos que, com tanta ansiedade de explorar as dificuldades dos outros, para com isso captar o seu voto, querem fazer acreditar que as dificuldades por que passamos resultam apenas do facto de termos tido governantes. Eu, como Primeiro-Ministro, a Maria Luísa Albuquerque como Ministra de Estado e das Finanças, Paulo Portas como Vice-Primeiro-Ministro e por aí fora. O grande problema do país foi nós querermos fazer mal aos portugueses e acham que as pessoas acreditam nisto, como se algum político, em parte alguma, de uma democracia madura, tivesse alguma coisa a lucrar em ser mau ou ser cruel ou em aplicar medidas que são difíceis. Até aqueles que acharam que sim, que nós não apostávamos devidamente no crescimento e que tínhamos outras alternativas, estão hoje na Grécia a executar as medidas difíceis que tanto criticaram no passado. Por que será? Por que será? As pessoas sabem porque é que é assim. Porque a realidade vale mais que muitos discursos. E quando estamos no governo e lidamos com a realidade todos os dias e temos de resolver os problemas, não podemos fazer de conta. As pessoas também sabem disso. É por isso que esperam, em cada momento, por fazer o julgamento sobre aqueles que melhor podem garantir que no futuro as suas possibilidades podem crescer e podem parecer a cada um melhores do que no dia anterior. Ora, hoje, quer os que votaram em nós em 2011, quer aqueles que fizeram outras escolhas noutros partidos, hoje podem, com isenção, verificar o caminho que fizemos e os resultados que obtivemos. E podem, para o futuro, perguntar-se quem melhor pode garantir não é só que não andamos para trás, porque claro que essa preocupação é legítima. Depois de tudo o que passou, ninguém quer voltar ao princípio. Mas mais do que isso, as pessoas perguntam-se não apenas quem é que melhor nos garante que não andamos para trás, as pessoas perguntam-se quem, de entre os que hoje se dirigem a mim, dá mais garantias de que podemos prosseguir para o futuro, olhando para uma prosperidade maior, para resultados melhores, com disponibilidade de fazer compromissos, de unir os portugueses e não de os dividir. E eu respondo a cada um desses portugueses. Estou muito tranquilo com o julgamento que vão fazer e com a escolha que se vai seguir. Porque eu, o Dr. Paulo Portas, todos os que temos estado no Parlamento, no Governo, todos os dias, a lutar com os portugueses e a sofrer com os portugueses nos bons e nos maus momentos, para dar a volta aos problemas, para os resolver e para dar ao país esta nova possibilidade que o país sente, que o país sabe que hoje pode mais. Nós todos confiamos muito nos portugueses e confiamos e acreditamos em Portugal. E quem achou que estávamos cansados e já tínhamos feito tudo o que era preciso fazer, hoje percebe que quem tem ganas, quem quer continuar, quem quer lutar por Portugal e pelos portugueses, tem estado, como até aqui, do lado desta coligação a acrescentar futuro a Portugal. Viva Portugal!